Isaías capítulo 9. Eu farei a leitura juntamente com os irmãos apenas do versículo 2 e do versículo 6. E nessa noite nós meditaremos a respeito da promessa, a profecia do envio do Messias, a profecia de um reino que jamais teria fim. Por isso Isaías não estava falando do rei Ezequias, que era o rei da época, mas ele estava falando de algo para o futuro. E graças a Deus que esse futuro que ele está profetizando aqui já chegou há mais de 2000 anos, cumprindo-se no nascimento de Jesus, e cumpre-se até hoje essa profecia, no sentido de que o seu reino não terá fim. Nós meditaremos sobre isso nessa noite. Por isso o tema desta mensagem é o reino do príncipe da paz. Eu sou privilegiado, você, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, somos privilegiados por fazermos parte deste reino. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 9, capítulo 9, versículos 2 e 6. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. É um texto que alegra muito o meu coração. Não é um texto que vai trazer para mim e para você a convicção de que não teremos mais dificuldades, mas é um texto que nos traz paz, porque mesmo diante de tantas situações adversas e problemas que nós vivemos, se pertencemos, eu pertenço, se pertencemos a este reino, nós temos a garantia de que é um reino de paz. Como isso, pastor? Por isso que diz a palavra, já no Novo Testamento, excede todo o entendimento. É uma paz que o mundo não pode dar, porque é uma paz interior. Nós costumamos, é claro, somos pó, somos carne, somos limitados, somos falhos, somos sim, também sentimentais, então nós sentimos tristeza, nós sentimos o impacto dos problemas, mas dizer que nós estamos debaixo ou vivendo debaixo da soberania de Deus e de um reino de paz, significa que, enquanto eu estiver passando por aquela situação, eu confiarei. Cantamos hoje, eu confio em Ti. 2, a plena certeza de que Ele me guardará intacto até aquele dia, porque Ele tem promessa que virá nos buscar, e diz ainda a palavra que buscará uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ferida. Pastor, mas eu ando tão ferido ultimamente, tão ferida ultimamente. Então, você precisa se entregar mais ao Senhor e deixar o Senhor agir, porque este reino que eu e você fazemos parte é um reino de paz. E por termos a convicção de que estamos debaixo da soberania de Deus, a gente sabe que a nossa luta terá fim. Lá na eternidade, pastor, lá por certo. Mas enquanto vivemos neste mundo, também Ele tem para nós, por estarmos debaixo da sua mão potente, debaixo da sua soberania, e dentro deste reino de paz, Ele também nos salvará de muitas situações. A adversidade sempre existirá, perdas existirão, nós perderemos entes queridos, mas é possível estarmos ainda sentindo a paz, porque o versículo 2 fala que o povo andava em trevas. Aqui também está falando, claro, da situação de Israel, mas que viu uma grande luz. Ele vê nesta profecia, ele coloca algo claro, que o que Deus tinha preparado para eles, e era para o futuro, claro, era algo que traria luz.
E luz significa trazer entendimento. Aqueles que viviam na região da sombra da morte, também resplandeceu-lhes a luz. Então, além do entendimento, este reino traria para todos vida. Por isso a palavra de Deus, em concordância a esse texto, diz que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou. Ao nascermos de novo, fomos regenerados, passamos a ter uma nova vida, e aquele que está em Cristo, diz a palavra, é nova criatura. Deus tem tudo isso para nós através de Jesus, e tudo começou lá no jardim, quando a mulher e o homem pecaram, erraram. Deus trouxe lá para cada um uma sentença. Ele é o justo juiz, Ele pode sentenciar. A mulher, Ele disse: olha, você terá dores. Ao homem você tirará do suor do seu rosto, da terra, do seu trabalho você tirará o alimento. Mas olhou para a serpente e disse: você será esmagada. Levantar-se-á um homem que esmagará a sua cabeça. Ali Jesus já estava prometido. Mas esse texto é um texto claro de que Jesus viria, e de fato Ele já veio, já esteve nesse mundo, e Ele estabeleceu o seu reino de paz. Eu quero você comigo aqui para que primeiramente a gente entenda o que significa estes nomes atribuídos a Jesus. Quando diz aqui, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quando trata de menino, ele está falando da natureza humana que Jesus teria. Mas um filho se nos deu, trata da natureza divina que Jesus também teria. Porque nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus, ele foi 100% homem, 100% divino enquanto ele esteve aqui. Se ele fosse só homem, ele também se mancharia com o pecado. Se ele só fosse divino, o seu sacrifício lá na cruz, hoje todo mundo diria assim: é fácil, nem dor ele sentiu. Então a gente percebe esta questão de que o Senhor, o Pai, permitiu essas duas naturezas em Jesus, porque inclusive no momento da crucificação ele declara, ele brada, dizendo: Elohim, Elohim, ou seja, Deus meu, e diz: por que me desamparaste? Naquele momento ele estava somente com a natureza humana e despido de toda a divindade, mas enquanto ele operou milagres, enquanto ele anunciava o reino, ele também tinha a natureza divina, ao ponto de que a palavra diz que ele estava falando para as multidões e ele conseguia saber o que estavam pensando, não precisavam falar. E quando Jesus estava dando os seus ensinos, a palavra diz por algumas vezes que ele, ao sentir, ao saber o que eles estavam pensando, Jesus dizia: por causa da natureza divina. Então um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Alguém que nasceu em carne é um menino, mas alguém que também foi gerado pelo Espírito, por isso é o Filho de Deus. Ele não dependeu de nada, nem de José, aliás, porque José ainda não tinha coabitado com Maria, então era impossível ter participação de José, mas ele também não teve a participação do óvulo da Maria, porque senão ele nasceria como todos nós nascemos, e que o salmista bem declara: em pecado fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe, porque nós temos esta mistura embrionária do pai e da mãe, que carrega a natureza pecaminosa. Mas Jesus não poderia nascer em pecado, por isso ele nasceu da forma como o Senhor assim o fez. Foi anunciado a Maria: o que você leva no seu ventre é filho do Deus Altíssimo, é o filho do Deus Altíssimo. Por isso ela faz aquela oração maravilhosa: minha alma engrandece ao Senhor. Preste atenção: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria não tem condições de salvar, porque ela mesma declara nessa oração que ela tinha necessidade de um Salvador. Pois com poder fez grandes coisas. Isso é o cântico. Lá no texto diz assim: pois atentou-se à baixeza de sua serva.
E daqui para frente eu serei declarada bem-aventurada, uma mulher bendita, não uma mulher para ser adorada, mas uma mulher bendita. E ela termina a oração: e santo é o Senhor. Santo, sim, é a santidade de Deus, claro, alguém que não sofreu corrupção nenhuma, claro, mas santo também tem um significado de separado. E quando ela diz santo é o Senhor, ela está dizendo somente tu és o Senhor. Só tu és separado para ser o Senhor, mais ninguém. Só Deus é o Senhor. Irmãos, em tudo isso nós vemos o Senhor agindo. E aqui também na profecia, Isaías declara: o governo está sobre os seus ombros. Aqui não é peso, aqui não é o meu pecado, aqui não é o seu pecado, mas aqui ele viu, ou ele via como já ele vestido com as vestes reais, alguém que estava com seus ombros cingidos por vestes reais. Aí ele faz a atribuição do seu nome, ou ao seu nome, e o seu nome será. Só alguém como Jesus pode reunir em seu nome tudo isso que será dito aqui nessa noite. Maravilhoso. De fato ele é maravilhoso. Este título que está sobre Cristo também é mencionado lá em Juízes 13:18, quando Manoá, o pai de Sansão, tem uma visão e ele fala: quando tudo isso acontecer a respeito do meu filho, a quem eu deverei honrar? E o anjo que ele via disse: por que você quer saber o nome daquele que é maravilhoso? Era o próprio Jesus falando com ele ali. Mas você vê como realmente só o plano de Deus deu certo. Sansão poderia ter sido o libertador, mas Sansão falhou. Ele recebeu essa incumbência do próprio Cristo, mas ele falhou. Continuando, Deus conselheiro, quero ir pela ordem aqui, conselheiro, ele tem em si conselhos sábios, e esses conselhos resultam em salvação, porque a própria palavra diz, já no Antigo Testamento, que todo aquele que guarda os estatutos, os mandamentos do Senhor, sim, desfrutará daquilo que o Senhor tem. Mas no caso de Jesus, tudo aquilo que nós recebemos dele e seguimos, além de desfrutarmos do que ele tem para nós, ele ainda garante a salvação. Você tem ouvido os conselhos do Senhor? Você tem se atentado aos conselhos de Jesus? Onde eu encontro, pastor? Porque ele não está mais entre nós, mas ele deixou os seus conselhos escritos e registrados na sua palavra, na Bíblia. Então é só você observar o que Jesus quer de você. Ele também recebe o nome de Deus forte. Deus forte. O menino, ele é expressamente Deus, não há sombra de dúvidas quanto a isso. Ele também é Pai da eternidade, é aquele que é eterno no seu próprio ser, e assim, por ser eterno em seu próprio ser, ele pode conceder também o dom da vida eterna aos outros. E todos aqueles que creram, aqueles que creem, aqueles que crerão no nome de Jesus e que entregarem a sua vida a Ele, recebem a eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade, e Ele também é o príncipe da paz. Eu quero focar nisto porque é o tema dessa mensagem. É a paz que muitas vezes não nos deixa ausentes de guerra, não é no sentido só de ausência de guerra, mas também no sentido de bem-estar. E mesmo passando por dificuldades, em vez de necessidades agudas, nós conseguiremos nele a alegria. Em vez de tristeza, alegria. E existem na palavra de Deus outros títulos atribuídos a Jesus, especificamente no Novo Testamento.
Você não precisa abrir, mas eu vou falar das referências se você quiser anotar. Todo-Poderoso, Apocalipse 1:8. Pão da vida, João 6:35. Bom Pastor, João 10:14. Senhor da Glória, 1 Coríntios 2:8. Filho de Davi, Mateus 9:27. Senhor dos senhores e Rei dos reis, Apocalipse 17:14. Mas me chamou a atenção esse último, e eu deixei por último o Cordeiro, Apocalipse 13:8. Com todo esse poder, com toda essa glória, com toda essa honra, com toda essa sabedoria, Ele tornou-se um cordeiro. Ele se humilhou por causa de mim e de você. E muitas vezes eu e você não queremos fazer isso. Se somos do Senhor Jesus e se fazemos parte do reino do Príncipe da Paz, nós precisamos seguir o seu exemplo. Com todas essas atribuições, com todo este poder, com toda esta glória, eu destaco, Ele ainda foi um cordeiro. Por isso uma vez eu trouxe uma mensagem aqui há alguns anos, nessa época de Natal, sobre o reino às avessas. Um rei que nasceu numa manjedoura. Um rei que teve o seu anúncio, que teve o anúncio do seu nascimento, não editado, não proclamado, como os reis daquela época, com honras e tudo mais, mas anunciado por pastores, que além de alguém muito simples, a palavra deles não era muito acreditada, porque eles tinham alguns maus costumes. Enquanto eles passavam com as suas ovelhas, com seus animais, atravessando os pastos alheios, eles já olhavam e pegavam uma ovelhinha e levavam. Mas Deus confiou a estes homens anunciar o Messias, anunciar o nascimento, melhor dizendo, do Messias, porque o anúncio do Messias foi Isaías, exatamente para já nos mostrar que tipo de reino ele estabeleceria. Não para vir em busca daqueles que se achavam os tais, não para vir em busca daqueles que já pensavam ser salvos, mas ele veio buscar e achar o que se havia perdido. É esse reino que nós fazemos parte. É deste reino que nós fazemos parte. Eu vou terminar a mensagem com o versículo 7. Se você manteve a sua Bíblia aberta em Isaías 9, permaneça, senão não precisa abrir. Mas eu vou terminar dizendo aqui, lendo aqui com os irmãos o que está no versículo 7. Depois de toda a atribuição dada a Jesus, o versículo 7 de Isaías 9 diz assim: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Por causa do início, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, por causa desse início, Israel fez uma bagunça e não recebeu o Messias, Jesus, porque eles esperavam um Messias político que tomaria do império o trono de Davi. Mas eles não entenderam que o que Deus tinha realmente estabelecido era para firmar um reino sem fim. E todo reino estabelecido e firmado neste mundo tem fim. E se Deus já estava dizendo que era para ser um reino sem fim, faltou da parte de Israel conhecimento da própria Escritura, de que esta palavra de Isaías não estava dizendo de um Messias político, temporal, mas estava dizendo de um Messias que traria paz e estabeleceria um reino, um juízo justo e verdadeiro para sempre.
E é interessante como o versículo 7 termina: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isto traz outra certeza para mim e para você. Isso traz outra convicção para mim e para você. Que haja o que houver, que falem o que se falar por aí, jamais o reino de Jesus terá fim. E onde está esse reino hoje, pastor? Ele é visível? Não, ele está em nossos corações. Para aqueles que creram em Jesus, para aqueles que crerem em Jesus, os que já creram e aqueles que virão a crer, para aqueles que crerem em Jesus, este reino de paz se estabelecerá no seu coração e não terá fim. Enquanto vivermos neste mundo, teremos paz com Ele, embora cheio de adversidades, mas teremos também a paz eterna com Ele nos céus. Devido ao seu nome, devido ao seu caráter, o seu governo não terá fim para quem crê. Mas é preciso crer. Crer. Porque lá aquele texto de João 3,16, tão conhecido e declarado: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí algumas pessoas pegam esse texto e falam: tá vendo? Deus amou o mundo, então ninguém vai se perder. Mas tem uma condição: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche os seus olhos. Esse é o reino que o Senhor tem para mim e para você, um reino de paz. Semana que vem na cantata nós já vamos falar sobre que Ele nasceu. Aleluia, Jesus nasceu. Mas eu quero agora que você medite naquilo que acabamos de ler e falarmos e comentarmos, e aquilo que foi pregado. Eu quero que você pense, realmente reflita, se você faz parte desse reino de paz.